Há momentos em que a vida parece um labirinto silencioso, e cada curva traz uma pergunta que ecoa dentro de nós. Por que tudo isso está acontecendo comigo? Há dias em que o caos se espalha como uma névoa densa, e tudo o que antes parecia sólido começa a se dissolver. A rotina, as certezas, a fé em si mesmo. Nesses instantes, o coração se confunde. É como se o universo tivesse decidido nos colocar à prova, medir a nossa resistência, testar a nossa força. E é aí que nasce uma das ilusões mais dolorosas da alma humana. Acreditar que o sofrimento é um castigo, quando na verdade é um convite. A confusão de quem se sente punido é uma das dores mais antigas do espírito. Quando algo nos fere, o primeiro impulso é buscar culpados, ou em nós mesmos, ou no mundo, ou em Deus. É uma tentativa desesperada de dar sentido àquilo que parece insuportável. Mas esse pensamento, embora compreensível, gera um ciclo perigoso: o da culpa, do vitimismo e do afastamento espiritual. A pessoa acredita que o universo está contra ela, quando na verdade está apenas tentando acordá-la para uma lição que não pode mais ser adiada. A Bíblia, em Hebreus capítulo 12, versículo 11, diz: nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas produz fruto de justiça para aqueles que por ela foram exercitados. Isso significa que o sofrimento, por mais áspero que pareça, não é uma punição. É um processo formador. A vida não está te testando, ela está te moldando. Está te conduzindo a um amadurecimento que só nasce quando a superfície se quebra. É no desconforto que o propósito se revela. É na incerteza que a fé se expande. Epicteto, um dos grandes mestres estoicos, comparava a alma humana a um pedaço de ferro colocado sob o fogo de um ferreiro. O fogo não destrói o metal. Ele apenas separa o que é impuro. Revela a essência, da forma e resistência. Da mesma maneira, os eventos que te abalam não vieram para te quebrar, mas para te purificar. Eles são o fogo que revela a tua pureza, a tua força, a tua verdade. Talvez você esteja passando por um momento em que tudo parece perder o sentido. Talvez tenha perdido alguém, um trabalho, um sonho. Talvez esteja se sentindo desamparado, sem direção, tentando entender o que fez de errado para merecer o que está vivendo. Mas e se a questão não for o merecimento? E se o que você chama de castigo for, na verdade, um processo de ensino? O universo não castiga. Ele educa. Ele corrige o olhar. Ele reorganiza os caminhos para que a alma se lembre de quem é. Há um equívoco silencioso que muitos de nós carregamos: o de pensar que só somos amados quando tudo dá certo, como se a bênção fosse a ausência de dor. Mas a verdadeira bênção está em compreender o propósito mesmo quando nada parece fazer sentido. Está em olhar para o caos e dizer: eu ainda estou sendo guiado. Porque quando você entende que a dor não veio para te punir, mas para te lapidar, o coração deixa de resistir e começa a aprender. A proposta deste vídeo é justamente essa: reinterpretar as provações da vida como aulas da alma. Abandonar a visão punitiva e acolher a visão educativa. Entender que o universo, Deus, o destino, chame como quiser, não está te testando para ver se você é digno. Está te ensinando para que você se torne consciente do que já é. Ao longo desta jornada, vamos caminhar juntos por reflexões que unem sabedoria antiga e compreensão moderna. Vamos entender o que acontece dentro de nós quando a vida parece desabar. Vamos olhar para as palavras de filósofos, de mestres espirituais e de estudiosos da mente humana e perceber que todos eles, de maneiras diferentes, apontam para a mesma direção. O sofrimento é o solo onde a consciência floresce. Então, enquanto você escuta cada palavra deste vídeo, permita-se soltar a ideia de que está sendo julgado. Ninguém está te punindo. Ninguém está te testando. O universo está apenas te convidando a crescer, com paciência, com humildade, com amor. Porque a verdadeira sabedoria não nasce quando tudo vai bem. Ela nasce quando você entende, enfim, que o caos não é um castigo. É uma aula disfarçada. Há um cansaço que quase ninguém vê, mas que corrói silenciosamente a alma.
É o cansaço de quem vive tentando provar algo. Provar que é forte, que é capaz, que é digno de amor, que é espiritual o bastante, que está no caminho certo. Esse esforço constante para ser aceito transforma a vida em uma sucessão de testes invisíveis, onde cada erro se torna uma ameaça e cada falha uma sentença. É uma luta disfarçada de virtude, mas movida pelo medo, o medo de não ser suficiente. A mente ansiosa vive nesse campo de batalha interno. Ela não busca compreender a vida, busca vencer a vida. Transforma cada obstáculo em uma prova de merecimento, como se a dor viesse para medir valor e não para ensinar algo. E assim, em vez de escutar o que a experiência tenta revelar, a pessoa se apressa em superá-la, em vencê-la, em mostrar a si mesma que é forte o bastante para não se deixar abater. Mas a verdadeira força não está em resistir o tempo todo. Está em aprender sem se endurecer. Jesus jamais precisou provar quem era. Ele não buscava convencer ninguém do seu valor. Seu propósito era silencioso, natural, íntegro. Ele sabia que a verdade não precisa de demonstração. Ela apenas é. O que nos torna ansiosos não é o desafio, é a necessidade de sermos aprovados nele. Quando você tenta provar constantemente o seu valor, vive em função do olhar alheio e não da sua própria consciência. E toda vez que você busca ser validado, abdica do poder de se conhecer. A vida não pede que você prove algo. Ela pede que você aprenda, que você se permita compreender o que as experiências querem te mostrar, que aceite os dias em que não há força, porque até o cansaço ensina. Quando você entende que o propósito de um obstáculo não é te avaliar, mas te lapidar, algo dentro de você muda. Surge uma serenidade que não depende de reconhecimento, um tipo de confiança que nasce da aceitação profunda do próprio processo. Epicteto dizia que não devemos desejar que as coisas aconteçam como queremos, mas aprender a querer que aconteçam como precisam acontecer. Essa é a sabedoria que transforma o fardo em aprendizado. Porque quando a alma tenta provar valor, o sofrimento se repete. Mas quando a alma se abre para aprender, o sofrimento se dissolve. Talvez você tenha passado grande parte da vida tentando ser perfeito, tentando evitar erros, tentando não decepcionar ninguém, nem mesmo a Deus. Mas a perfeição não é um pré-requisito para o amor, é uma ilusão criada pelo medo. O que o universo espera de você não é impecabilidade, é consciência. O que Deus busca não é obediência cega, mas crescimento real. O erro de tentar provar valor é que ele te mantém preso à prova. Enquanto você luta para ser aprovado, esquece que o verdadeiro aprendizado é interno. A alma madura não busca troféus, busca compreensão. Porque a sabedoria não nasce do desejo de ser reconhecido, mas da coragem de se reconhecer. Quando a vida te colocar diante de um desafio, lembre-se, não há juiz te observando para decidir se você passou ou falhou. Há apenas um mestre silencioso te convidando a aprender. E o nome desse mestre é experiência. Há dores que, à primeira vista, parecem rejeições. A perda de um emprego, o fim de um relacionamento, o silêncio após uma oração. Tudo isso toca o coração de um modo que parece pessoal, quase como se a vida tivesse virado o rosto. O ego interpreta o afastamento como abandono, mas o espírito, quando amadurece, começa a perceber. O que chamamos de rejeição é muitas vezes apenas redirecionamento. A vida não está nos negando algo, está apenas ajustando o caminho. O sofrimento é a linguagem mais sincera do universo. Ele aparece não para nos punir, mas para nos reposicionar. Enquanto o ego quer permanecer onde é confortável, a alma quer crescer. E crescer quase sempre exige mudança. É natural resistir. A mente sente medo quando algo é tirado, porque acredita que perder é sinônimo de fracassar. Mas há perdas que são livramentos. Há despedidas que são respostas. Há silêncios que são traduções perfeitas de um amor que ensina. A história de José, relatada na Bíblia, é um dos maiores símbolos dessa verdade. Vendido pelos próprios irmãos, traído, esquecido e aprisionado,
José poderia ter interpretado tudo isso como rejeição divina. Mas quando a maturidade espiritual floresceu em seu coração, ele disse aos irmãos: Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem. O sofrimento não era o fim, era o caminho. Cada queda o conduzia a um propósito que ele ainda não conseguia enxergar. Quando você para de se perguntar, por que comigo? E começa a perguntar, para que isso em mim? A dor muda de tom. O coração que antes se revoltava começa a compreender que há sabedoria por trás do aparente caos. A ferida que parecia punição se revela como instrumento de evolução. A alma deixa de resistir e começa a cooperar com o fluxo da vida. E, nesse momento, o sofrimento deixa de ser um inimigo e se torna um professor. A rejeição, quando bem compreendida, é apenas um empurrão suave da vida dizendo, não é por aqui. E essa frase, embora pareça dura, é uma das maiores expressões de amor divino. Porque o universo não quer te ver quebrado, quer te ver desperto. Ele não quer te afastar do que é bom, quer te aproximar do que é verdadeiro. E quando a alma entende isso, o que antes parecia perda se transforma em direção. Existe um medo silencioso que habita em quase todos nós. O medo de perder o controle. Tentamos prever, ajustar, dominar cada detalhe da vida, acreditando que, se tudo seguir conforme o planejado, a dor será evitada. Criamos planos perfeitos, expectativas rígidas e rotinas que nos dão uma falsa sensação de segurança. Mas, no fundo, essa busca por controle absoluto é apenas o medo disfarçado de responsabilidade. É a tentativa inconsciente de ocupar um lugar que não nos pertence, o de Deus. A neurociência mostra que o cérebro busca previsibilidade como um sinal de segurança. Quando algo foge do esperado, o corpo reage com alerta, ansiedade e resistência. Mas, espiritualmente, é justamente nesse território da incerteza que o crescimento acontece. A alma amadurece não quando tudo está sob controle, mas quando aprende a confiar, mesmo sem entender. O verdadeiro aprendizado não nasce da previsibilidade, mas da entrega. Quando tentamos controlar tudo, impedimos que o novo aconteça. A vida não pode nos surpreender se estamos o tempo todo exigindo garantias. A tentativa de prever o futuro é uma forma de autoproteção, mas também é uma prisão. Porque quem precisa ter tudo sob controle vive em constante tensão, como se o amor, a fé e a paz dependessem de certezas externas. E assim, o coração se fecha, o corpo endurece e a alma se cansa. A fé verdadeira não é a certeza de que tudo dará certo, é a serenidade de continuar mesmo quando tudo parece errado. É o reconhecimento de que existe uma inteligência maior guiando o processo, mesmo quando o caminho parece desorganizado. O controle é o impulso de quem teme, a entrega é o gesto de quem confia. Quando você deixa de tentar ser o condutor e aceita ser o aprendiz, a vida finalmente encontra espaço para te surpreender. Sêneca dizia que as coisas não acontecem como queremos, mas acontecem como devem. E há uma sabedoria silenciosa nessa aceitação. Porque a paz não nasce do domínio sobre as circunstâncias, e sim da confiança no fluxo delas. Quanto mais tentamos controlar, mais nos distanciamos da serenidade. Mas quando aprendemos a confiar, a vida começa a fluir com naturalidade. O controle cria peso, a fé cria leveza. E é nessa leveza que o coração finalmente descansa. A ansiedade é como uma neblina que cobre os olhos da alma. Quando ela chega, tudo parece urgente, confuso, fora de lugar. A mente começa a correr, tentando encontrar explicações, previsões e saídas. E nesse movimento agitado, a voz da sabedoria se perde, porque a ansiedade não ouve. Ela interrompe o silêncio onde o aprendizado acontece. A mente ansiosa quer escapar da lição, não compreendê-la. Quer que a dor acabe, não que revele seu propósito. Vivemos em uma época em que a pressa é elogiada e o silêncio é visto como perda de tempo. O sistema nervoso, sempre em alerta, se acostumou a reagir antes de refletir. A dopamina da expectativa substituiu a serenidade da presença.
Esperamos recompensas rápidas, respostas imediatas, milagres instantâneos. Mas a alma não se apressa. O crescimento interior segue o ritmo do amadurecimento, não o do relógio. É por isso que a ansiedade é uma forma sutil de resistência. Ela impede que o ensinamento se instale. O salmista escreveu: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Essa frase não é apenas uma instrução espiritual, é uma descrição da realidade interior. Quando a mente se aquieta, o coração começa a perceber a ordem por trás do caos. A sabedoria divina não se manifesta no ruído da pressa, mas no silêncio da entrega. Deus não grita, ele sussurra. E o ansioso, em sua ânsia de resolver tudo, confunde o silêncio com a ausência, quando na verdade o silêncio é o lugar onde Deus ensina. A ansiedade tenta transformar cada fase em uma corrida e cada obstáculo em uma urgência. Mas a vida não é um teste de velocidade, é uma jornada de compreensão. Quando você se apressa em sair da dor, acaba interrompendo o aprendizado que ela carrega. É no tempo da espera que a paciência nasce, e é na paciência que a sabedoria floresce. A alma madura não corre atrás de respostas. Ela se torna capaz de recebê-las quando o coração se acalma. Aprender a confiar no tempo divino é talvez uma das maiores lições da vida. O universo não está atrasado. Deus não se esqueceu. Tudo tem um ritmo invisível. E a ansiedade nada mais é do que o medo de não estar no controle desse ritmo. Mas quando o coração aceita que a lição vem no tempo certo, o peso se dissolve. O que antes era angústia se transforma em compreensão. O que antes era espera se transforma em fé. Poucos percebem, mas há uma diferença profunda entre o que nos tenta e o que nos prova. A tentação vem para desviar. A provação vem para purificar. Uma te puxa para fora do propósito, a outra te empurra para dentro dele. Mas na confusão do sofrimento, é comum tratá-las como se fossem a mesma coisa. Chamamos de ataque aquilo que é lapidação, e de injustiça aquilo que é preparo. Assim, resistimos ao que veio para nos fortalecer e cedemos ao que veio para nos distrair. A tentação trabalha pelo engano. Ela faz o prazer momentâneo parecer mais valioso do que a construção interior. Já a aprovação, ao contrário, parece perda, mas é ganho. Ela destrói ilusões, desmonta o orgulho e revela o que é essencial. É um processo de purificação, não de punição. Por isso dói tanto. Porque tudo o que é falso em nós precisa cair para que o verdadeiro possa permanecer. E o ego, acostumado ao conforto, chama esse desmoronar de sofrimento injusto. O erro moderno é acreditar que toda dor é ataque espiritual, quando muitas vezes é apenas um convite à maturidade. Nem tudo que dói é destrutivo. Às vezes, a dor é apenas o fogo que purifica o ouro. A paciência, por exemplo, só se forma quando o tempo te nega o imediatismo. O perdão quando a ofensa te fere mais do que o orgulho suporta. A fé quando as respostas demoram. A provação não é um castigo, é um método. E todo método visa formar caráter. Quando entendemos essa diferença, deixamos de brigar com a vida e começamos a cooperar com ela. A tentação se vence pela vigilância, mas a provação se atravessa pela entrega. Não é preciso entender tudo de imediato, mas é preciso permanecer. A alma que confia não busca atalhos, porque sabe que cada experiência é uma sala de aula invisível. E nessas salas, o mestre não explica, ele transforma. Deus não testa para medir tua força, mas para te mostrar onde ela habita. Ele permite a provação, não porque quer te ver sofrer, mas porque quer te ver amadurecer. E quando o espírito compreende isso, o peso se torna propósito. O coração deixa de temer o fogo e começa a reconhecer sua luz, porque a provação é o único caminho onde a fé deixa de ser teoria e se torna experiência viva. O orgulho é um muro invisível que impede o coração de aprender. Ele faz com que a pessoa acredite que já sabe, que já entendeu, que não precisa mais ouvir. E é nesse instante que o aprendizado cessa, porque a dor, quando chega, sempre vem como professora, mas o orgulho transforma essa professora em inimiga.
Em vez de escutar o que a experiência está tentando ensinar, a mente se defende, se justifica e o ciclo se repete. A vida volta a mostrar a mesma lição, com novas pessoas, novos cenários, mas o mesmo tema. Sêneca dizia: aquele que não pode ser corrigido, não pode ser ensinado. E essa é uma verdade dura, porém libertadora. Porque a humildade de reconhecer que não sabemos tudo é o primeiro passo para a sabedoria. Quando o orgulho domina, a dor precisa gritar para ser ouvida. Mas quando há humildade, um simples sussurro é suficiente para despertar o entendimento. A vida fala o tempo todo. Quem não aprende é porque não quer escutar. O orgulho é o medo disfarçado de força, é a defesa de quem teme parecer fraco, vulnerável, falho. Mas o verdadeiro poder não está em não errar, está em aceitar o erro como parte do processo de lapidação. A alma orgulhosa quer pular as etapas da lição. A alma sábia as atravessa com paciência. O orgulho busca provar valor. A humildade busca compreender sentido. E apenas quem busca compreender pode realmente crescer. Quando você reage à dor, repete o ciclo. Quando reflete sobre ela, evolui. É simples, mas transformador. Reagir é o instinto. Refletir é a escolha. A dor é um mestre silencioso, que não impõe, apenas insiste. Ela não grita, apenas repete a lição até que seja compreendida. Por isso, as situações que mais nos incomodam costumam ser aquelas que mais precisamos entender. O que se repete em sua vida está tentando te ensinar algo que você ainda resiste a aprender. A humildade é a chave que abre todas as portas do aprendizado espiritual. Quando você se permite ser aluno, a vida se torna uma escola viva e cada pessoa, cada desafio, cada perda, torna-se um professor disfarçado. O orgulho te isola, a humildade te conecta. E é nessa conexão que a sabedoria floresce. Porque o verdadeiro sábio não é aquele que sabe tudo, é aquele que continua disposto a aprender, mesmo depois de cair. Há uma crença silenciosa que aprisiona muitas almas sinceras, a ideia de que quem faz tudo certo não deveria sofrer. Essa é a armadilha da meritocracia espiritual, a crença de que o sofrimento é sempre sinal de erro e que a paz é o prêmio de quem se comporta bem. Mas a vida não segue a lógica humana das recompensas. Ela segue a sabedoria do amadurecimento. Até Cristo, sendo perfeito, sofreu. E o fez não como castigo, mas como canal de redenção. O sofrimento não é um veredito de falha. É, muitas vezes, uma convocação para um propósito mais profundo. Quando acreditamos que a dor só visita os que erram, criamos uma visão infantil da espiritualidade, onde Deus é um juiz que distribui castigos e recompensas. Mas Deus não é juiz, é mestre. Ele não pune, ensina. Ele não aplica provas para te humilhar, mas para te revelar. E quando essa verdade é compreendida, o peso do sofrimento se transforma em direção. Cada cruz é personalizada. Ninguém carrega a mesma forma de dor. Há quem aprenda pela perda, há quem amadureça pela espera, há quem cresça pela escassez. A dor não mede o quanto você está errado, mede o quanto você está pronto. Porque a cruz nunca vem para quem merece sofrer, vem para quem tem algo a revelar. E, paradoxalmente, quanto mais profunda é a missão, mais intensa é a lapidação. A dor, então, deixa de ser um fardo e passa a ser um instrumento. A meritocracia espiritual cria um tipo perigoso de orgulho. A pessoa acredita que, por fazer tudo certo, por seguir todos os preceitos, está imune às dores da existência. E quando o sofrimento chega, sente-se traída. Pergunta: por que Deus permitiu isso se eu fiz tudo o que era certo? Mas a sabedoria espiritual não se mede por ausência de dor, e sim pela serenidade com que você atravessa as tempestades. O amadurecimento não elimina o sofrimento, o transforma em compreensão. A vida espiritual não é um contrato de garantias, é um convite ao entendimento. Não é sobre merecer bênçãos, mas sobre despertar consciência. A dor, quando bem acolhida, aprofunda o espírito e torna o coração mais compassivo. E quando o coração se torna compassivo,
ele se aproxima de Deus. Por isso, o sofrimento de um justo não é sinal de abandono, é sinal de lapidação. Porque o universo não recompensa por mérito, ele ensina por amor. Há pessoas que carregam culpa até por aquilo que não controlam. Carregam o peso dos próprios erros e também os erros dos outros, acreditando que, de alguma forma, se tivessem sido melhores, tudo teria sido diferente. A mente repete frases duras, como um juiz interno que nunca descansa. Eu devia ter percebido antes. Eu devia ter reagido de outro modo. Eu devia ter sido mais forte. Essa culpa silenciosa consome energia vital e cria uma distância entre a alma e a paz. Ela não cura, apenas paralisa. A culpa é uma ilusão que finge ser consciência. A diferença é que a consciência desperta, enquanto a culpa aprisiona. A consciência reconhece o erro e gera aprendizado. A culpa reconhece o erro e cria punição. Uma constrói, a outra destrói. Quando o coração entende isso, começa a se libertar das correntes invisíveis que o mantinham no sofrimento. Há dores que não são fruto do erro e sim da transição. São mudanças necessárias que a alma resistia em aceitar, mas que precisavam acontecer para revelar uma nova versão de si mesma. O inimigo da alma usa a culpa como distração. Enquanto a pessoa se culpa, ela deixa de refletir, e quando não reflete, não aprende. A culpa cria barulho interno, e o barulho impede que a sabedoria se manifeste. É um círculo vicioso. Quanto mais a pessoa se culpa, menos se escuta. Quanto menos se escuta, mais repete os mesmos erros. O arrependimento verdadeiro é leve, porque está acompanhado da vontade de crescer. A culpa é pesada, porque está acompanhada da necessidade de castigo. Há um ponto de virada silencioso, um instante em que o coração cansado finalmente se pergunta: e se eu pudesse me perdoar? Essa pergunta abre espaço para a cura. O perdão próprio não é esquecer o que aconteceu, mas compreender que o erro foi parte do caminho. É olhar para o passado com compaixão e dizer: eu fiz o melhor que sabia, com a consciência que tinha. Esse reconhecimento é o início da verdadeira transformação. A alma não evolui pelo castigo, mas pela compreensão. O arrependimento limpa, mas a culpa intoxica. Por isso, é preciso escolher com sabedoria qual voz você quer alimentar dentro de si. A voz que acusa ou a voz que ensina. A voz que aprisiona ou a voz que liberta. Quando a consciência desperta, a culpa perde poder. E no lugar onde antes havia autopunição, nasce algo novo. A leveza de quem finalmente entendeu que Deus não quer ver o homem se culpando, quer vê-lo aprendendo. Há momentos em que a vida parece te negar tudo o que você deseja. Você se esforça, ora, planeja, faz o que acredita ser certo, e ainda assim, o resultado não vem. O coração cansado pergunta: o que mais eu preciso fazer? É natural sentir frustração, mas há uma pedagogia divina escondida nesse silêncio. O não de Deus é um dos métodos mais eficientes de ensino. Ele não nega para te punir, nega para te alinhar, porque o atraso muitas vezes é a forma mais sábia de proteção. O ser humano acredita que o tempo certo é o agora, mas o agora, sem maturidade, se torna desperdício. O universo não entrega aquilo que você quer, ele entrega aquilo para o qual você está pronto. Quando algo não acontece, não significa que você foi esquecido, mas que o processo ainda está te formando. O atraso não é um obstáculo, é um filtro de intenção. Ele pergunta em silêncio: você ainda quer isso, mesmo que demore? E essa pergunta revela se o desejo é genuíno ou apenas impulsivo. A paciência é a linguagem dos maduros. Ela é o espaço onde o aprendizado se consolida. Quando o tempo te obriga a esperar, ele está te ensinando a observar. A alma impaciente busca resultados, a alma sábia busca entendimento. A diferença é profunda, porque quem apenas deseja o resultado não suporta o processo, e o processo é o que transforma. Por isso o atraso não é atraso, é lapidação do caráter. É o intervalo onde a fé aprende a respirar, sem depender de garantias. Aqueles que insistem em apressar o tempo acabam se desencontrando da sabedoria. O imediatismo é inimigo da maturidade espiritual. Quando você tenta forçar o resultado,
Ignora o propósito. É como tentar colher antes da semente germinar. O solo da alma precisa de tempo para se fortalecer. Deus não nega para te frustrar, Ele nega para te preparar. Porque o que vem rápido demais, muitas vezes se perde com a mesma velocidade. A alma que confia no tempo divino vive em paz mesmo na espera. Ela compreende que os nãos de hoje são os sim de amanhã, dados no momento exato. A vida é uma sinfonia de ritmos invisíveis, e quem aprende a dançar no compasso da espera, descobre que o verdadeiro milagre não está na conquista, mas na transformação que acontece enquanto o resultado não vem. O atraso não é castigo. É o tempo exato em que Deus molda o coração para o que virá. Toda mudança, mesmo as desejadas, causa desconforto. O cérebro, de acordo com a neurociência, interpreta qualquer transformação como uma ameaça à segurança. É por isso que sentimos resistência diante do novo, mesmo quando ele é necessário. O corpo reage, o coração se inquieta e a mente tenta voltar para o que é familiar. Esse mecanismo, embora natural, é também espiritual. O que o cérebro chama de dor, a Bíblia chama de disciplina. É o mesmo processo visto por ângulos diferentes. Um fala de neuroplasticidade, o outro de lapidação da alma. A disciplina divina não é castigo. É um gesto de amor que molda o caráter. Hebreus capítulo 12, versículo 6 diz: O Senhor disciplina a quem ama. O que para a mente humana parece dureza, para o espírito é cuidado. A dor que sentimos quando a vida nos desafia é o sinal de que algo dentro de nós está sendo realinhado. A disciplina nos ensina a sustentar o que pedimos, a amadurecer o que desejamos e a respeitar o tempo das coisas. Ela não vem para destruir, mas para estruturar. A neuroplasticidade espiritual, se assim podemos chamar, é a capacidade da alma de se reinventar diante da adversidade. Cada vez que você escolhe responder com calma, ao invés de reagir com desespero, um novo caminho se forma dentro de você. Cada vez que decide aprender ao invés de se vitimizar, um novo padrão se instala. O cérebro se transforma, o espírito se expande. É a ciência e a fé dizendo a mesma coisa. O sofrimento é o terreno onde a evolução acontece. A disciplina é a força que sustenta a liberdade. Sem ela, a alma se perde nas próprias vontades. O sofrimento, quando bem compreendido, é apenas o treino que prepara o coração para sustentar a sabedoria que está chegando. Deus, em sua pedagogia silenciosa, não quer te ver sofrendo, mas te ver estável. Por isso, às vezes, Ele permite que a dor te visite, não para te enfraquecer, mas para te tornar resistente. A dor é apenas o eco daquilo que está sendo transformado em luz. Quando você aceita a disciplina sem revolta, o coração entra em sintonia com a ordem divina. A dor deixa de ser ruído e passa a ser mensagem. Você entende que o desconforto não veio para te afastar da graça, mas para te aproximar dela. É nesse ponto que ciência e espiritualidade se encontram. Ambas reconhecem que crescer é um ato doloroso, mas sagrado, porque toda transformação verdadeira exige que algo em nós morra para que o novo possa nascer. Há momentos em que o universo parece se calar. Nenhum sinal, nenhuma resposta, nenhuma direção clara. Você ora, pensa, busca, e tudo o que encontra é o eco do próprio silêncio. Esses períodos são os mais desafiadores da jornada espiritual, porque é neles que a alma é convidada a confiar sem garantias. Quando o universo se cala, é porque quer ouvir o que você aprendeu. O silêncio não é a ausência de Deus, é a prova de que chegou o momento de aplicar o que já foi ensinado. O silêncio revela o conteúdo do coração. Enquanto as palavras e as certezas nos distraem, o vazio faz aflorar o que realmente existe dentro de nós. É fácil parecer confiante quando tudo está claro. Difícil é manter a serenidade quando o caminho desaparece. O silêncio é um espelho. Ele mostra se você confia no processo ou apenas no resultado. Mostra se a sua fé é madura o suficiente para permanecer, mesmo sem evidências. Nesse estado,
o verdadeiro aprendizado começa. Não o que vem de fora, mas o que brota de dentro. Jó entendeu isso quando perdeu tudo, e no silêncio mais absoluto encontrou sabedoria. Enquanto as respostas humanas cessaram, Deus começou a falar na linguagem do mistério. O silêncio, às vezes, é a fala mais profunda do divino, porque ele não explica, ele desperta. Ele tira o homem do barulho das teorias e o leva para o campo da experiência. Só quem atravessou o deserto do silêncio sabe o valor de uma pequena revelação. Quando não há respostas, o orgulho se cala e o coração finalmente escuta. O silêncio faz o espírito amadurecer, porque elimina a pressa, dissolve as expectativas e purifica a fé. É nele que aprendemos a diferenciar a voz do medo da voz da sabedoria. É nele que o ego se aquieta e o ser verdadeiro aparece. A fé que suporta o silêncio é a fé que não depende de garantias, e essa é a fé que transforma o ser humano de dentro para fora. A ausência de respostas é o exame final da alma. Não é um teste imposto, mas uma chance de perceber o quanto já se cresceu. Quando você atravessa o silêncio sem desespero, descobre que a presença de Deus nunca foi verbal, sempre foi interna. E é nesse instante que a paz surge, não porque tudo foi resolvido, mas porque você entendeu que o silêncio não é o fim da conversa com o divino. É apenas a pausa entre uma lição e outra. Ela era uma executiva respeitada, dedicada, eficiente. Durante 20 anos construiu sua carreira com disciplina e amor pelo que fazia. O trabalho não era apenas sua fonte de sustento, era sua identidade. Cada meta alcançada, cada reconhecimento recebido, reforçava a sensação de valor. Até que, de repente, o inesperado aconteceu. Uma reestruturação na empresa, uma reunião fria, uma carta de desligamento. Em poucos minutos, 2 décadas de dedicação pareciam ter desaparecido. Ela voltou para casa com o peito pesado e uma pergunta silenciosa ecoando dentro de si. O que eu fiz de errado? Nos primeiros dias, o sentimento era de rejeição. Parecia que a vida havia lhe tirado algo que ela merecia manter. Ela se sentia substituível, descartada, invisível. A dor não vinha apenas da perda do trabalho, mas da quebra de uma identidade. Sem perceber, ela havia confundido o que fazia com quem era. Sua função havia se tornado seu valor. E foi nesse ponto que o sofrimento começou a revelar seu verdadeiro papel, o de professor. Com o passar do tempo, ela começou a perceber algo diferente. Sem o ritmo frenético de antes, surgiram espaços de silêncio. No início, o vazio assustava. Depois, começou a trazer clareza. Ela percebeu que por anos havia negligenciado a própria alma em nome de produtividade. Não sabia mais o que gostava, o que sonhava, o que a inspirava. O desemprego, que parecia uma punição, era na verdade um chamado para uma reeducação interior. A vida não a estava rejeitando, estava a conduzindo de volta para si mesma. Meses depois, ela descobriu uma nova vocação: ajudar outras pessoas a lidarem com a perda e a reconstruírem suas identidades. Tornou-se mentora, conselheira, uma voz de serenidade em meio ao caos. O que antes parecia uma queda, transformou-se em caminho. Ela entendeu que a dor era apenas o empurrão necessário para que descobrisse um propósito mais amplo. A perda não a havia diminuído, apenas a havia desnudado de tudo o que era superficial. Hoje, quando conta sua história, ela sorri com calma e diz: "O desemprego foi o maior mestre que já tive, porque compreendeu que a rejeição não existiu. O que existiu foi uma reeducação do ego, um realinhamento da alma." Sua experiência se tornou um lembrete poderoso de que, quando a vida fecha uma porta, não é o fim do caminho, mas o início de uma aula. A dor que antes machucava, agora cura, porque foi compreendida. E quando a dor é compreendida, ela se transforma em sabedoria. Há uma transformação profunda que acontece quando você muda a forma de fazer perguntas à vida. A maioria de nós foi ensinada a perguntar: por que isso está acontecendo comigo? Essa pergunta nasce da dor e busca explicações racionais. Ela aponta para o passado, para o que já não pode ser mudado. Mas há uma outra pergunta,
mais silenciosa e mais sábia, que muda completamente a energia do coração. Para que isso está acontecendo em mim? Essa pergunta não busca culpados, busca propósito. Ela não fixa o olhar na ferida, mas na semente que a ferida quer fazer germinar. Escreva, em sua mente ou no papel da alma, os principais momentos que você considerou testes na sua vida. As perdas, os términos, as decepções, os atrasos. Depois pergunte-se, o que cada uma dessas experiências tentou me ensinar sobre mim mesmo? Talvez elas tenham te ensinado a soltar o que não podia mais ser segurado. Talvez tenham te mostrado a importância da paciência ou a beleza da vulnerabilidade. Quando o olhar muda, o passado também muda de forma. A dor se transforma em mestre e o sofrimento em sentido. A psicologia comportamental chama isso de reestruturação de significado. É o ato de reinterpretar os acontecimentos de forma consciente, retirando o peso da culpa e iluminando o aprendizado escondido por trás do que aconteceu. Esse processo é uma forma de libertação emocional, porque, ao mudar o significado do que te feriu, você muda também o poder que isso tem sobre você. Cada vez que faz isso, a mente se reorganiza e o coração se expande. Nem tudo o que acontece é bom, mas tudo pode se tornar útil se for compreendido. O sofrimento, quando visto com novos olhos, se transforma em solo fértil. O que antes parecia castigo revela-se como direção. Cada mudança de perspectiva é um milagre silencioso, não o milagre que altera o mundo, mas o que altera a forma como você o enxerga. E essa é a verdadeira cura. Não quando tudo ao redor muda, mas quando o olhar encontra paz. Seja qual for a dor que você carrega, experimente trocá-la de lugar dentro de você. Deixe de vê-la como inimiga e comece a vê-la como professora. Quando a alma muda a pergunta, a resposta muda de tom. Porque o porquê te prende ao passado, mas o para quê te conduz ao futuro. E nesse simples movimento de consciência, o universo sussurra. Agora você entendeu a lição. O universo não é juiz, é professor. Ele não observa a tua vida como quem avalia um exame, mas como quem acompanha um aprendizado. Cada acontecimento, cada pausa, cada perda e cada reencontro são lições cuidadosamente colocadas para te conduzir a um nível mais profundo de consciência. A vida não pune, ela prepara. E à medida que você entende isso, a sensação de estar sendo testado começa a desaparecer. Porque o teste só existe enquanto você ainda não compreendeu o ensinamento. A sabedoria espiritual é reconhecer que Deus não te prova para saber se você merece, mas te ensina para que você perceba o que já é. As situações difíceis não vêm para medir tua fé, mas para fortalecê-la. Quando o coração se abre para essa verdade, a luta interna se dissolve. A vida deixa de ser vista como um campo de provas e passa a ser reconhecida como uma escola sagrada, onde cada dor tem um propósito, cada demora tem uma intenção e cada silêncio tem um sentido. Epicteto escreveu: não é o que acontece com você, mas como você reage ao que acontece. Essa frase resume o núcleo de toda a sabedoria estoica e espiritual. Não temos controle sobre os acontecimentos, mas temos controle sobre a forma como os interpretamos. Quando a mente se aquieta e o coração aprende a confiar, o sofrimento perde o poder de nos destruir e se transforma em força que nos constrói. A vida, então, se torna um diálogo constante entre a alma e o divino, em que toda dor é uma pergunta e toda compreensão é uma resposta. Quando a alma amadurece, o caos se transforma em caminho. A dor deixa de ser obstáculo e passa a ser degrau. O sofrimento deixa de ser punição e se torna formação. Porque o universo não exige perfeição, exige presença. Ele quer te ver consciente, desperto, aprendendo com cada passo, mesmo que o chão ainda pareça instável. E quando essa consciência se instala, algo profundo acontece. O medo se cala, o coração se pacifica e a vida volta a fluir com leveza. Transforme a dor em aprendizado e o aprendizado em direção. Esse é o movimento da alma madura, aquela que não luta contra o tempo, mas caminha com ele.
Porque quando você compreende a lição, o teste desaparece. E o que antes era provação se torna sabedoria. O que antes era peso se torna luz. E o que antes parecia fim revela-se silenciosamente como o verdadeiro começo.